Queridos, eu quero falar com vocês hoje sobre um texto de João capítulo 9. Quantos problemas eu arrumei? Essa é a mensagem. Nós nos convertemos e Jesus nos alcança, e a nossa ideia é que os nossos problemas se acabem, né? Nossa, agora Jesus me alcançou, está tudo resolvido, ó. Agora é mar de rosas, a gente vai sair do deserto, a gente vai sair da dificuldade. Mas não é assim, queridos. Nós enfrentamos problemas na vida. Você ainda enfrenta problemas? É sinal que você está vivo. Depois do nosso encontro com Cristo, amados, os nossos problemas, eles intensificam muitas vezes. Quando nós tanto necessitamos de uma liberação de Deus, de uma intervenção de Deus, quando nós tanto necessitamos de um bálsamo, de um refrigério, nós percebemos que a maioria dos problemas que nós tínhamos já existia, mas não eram percebidos em nós. Mas eles já existiam. É que o fato de você e eu andarmos longe da luz de Cristo no período do velho homem, da vida velha, da antiga vida que tínhamos, eles eram do curso natural da nossa caminhada, mas eles já estavam em nós. Eles já eram problemas para nós, mas nós não tínhamos a consciência e a dimensão dos problemas que carregávamos e vivenciávamos. Então, quando a gente tem um encontro com a palavra, e quando a revelação nos vem, quando Jesus nos alcança, nós costumamos a dizer assim: pastor, piorou bem, hein? Depois que eu me converti, pastor, foi só me posicionar. Você já falou assim para alguém? Nossa, toda vez que eu me posiciono, pastor, aí parece que o diabo, Satanás... Não é isso não, irmãos. É que o diabo está usando as mesmas armas, está usando as mesmas guerras, as mesmas batalhas, ele está se posicionando da mesma forma, mas agora que os teus olhos foram abertos, você passa a perceber o quão longe do princípio e do propósito você estava, e o quanto aquilo que eu e você fazíamos sem temor algum fere o coração de Deus. É isso que acontece conosco. Então os nossos problemas eles aumentam, eles se potencializam, mas há esperança para as nossas vidas. Mesmo que nós venhamos a discernir o buraco em que estamos e as dificuldades que estamos enfrentando, Jesus está no nosso barco, amém? João capítulo 9 diz assim, verso 34, acho que está no telão aí, 9:34 diz assim: diante disso eles responderam: você nasceu cheio de pecado, como tem a ousadia de nos ensinar? Um homem havia sido curado de uma cegueira e ele está ensinando agora dentro do templo a respeito do que havia acontecido com ele, e os religiosos fariseus da época começam a interrogá-lo, dizendo para ele. Diante disso eles responderam, eles quem? Os fariseus, os religiosos: você nasceu cheio de pecado, como tem a ousadia de nos ensinar? E o expulsaram. Vai segurando aí na palavra, ok? Todas as vezes que você tiver uma revelação de Deus, que os teus olhos forem abertos, que as coisas começarem a acontecer com você, provavelmente você vai ser tirado de algum lugar, de alguma posição, você vai ser expulso de alguns relacionamentos, você vai ser rejeitado por outras pessoas, porque agora a revelação está em você, os teus olhos foram abertos. Jesus ouviu que o haviam expulsado e ao encontrá-lo disse: você crê no Filho do Homem? Jesus reencontra o cego que havia curado. Ele já havia sido expulso do templo. Jesus reencontra esse cego e pergunta para ele: você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem: quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Jesus disse: você já o tem visto, é aquele que está falando com você. Então o homem disse: Senhor, eu creio. E o adorou. Disse Jesus: eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram-no dizer isso e perguntaram: acaso nós também somos cegos? Disse Jesus: se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado. Mas agora que vocês dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece.
Se você fosse cego, cega, eu não iria julgar você pelos pecados que você comete, porque você está vivendo numa ignorância e não sabe a respeito do que está fazendo. Mas eu, Jesus, estou dizendo a você hoje, uma vez que os teus olhos foram abertos, e você tem consciência plena do pecado que te assedia e da escravidão em que você está, e você permanece nisso, certamente jamais deixará de ser punido naquele grande dia. Porque Deus é grande em misericórdia, Naum, capítulo 1, verso 1, ou verso 3, acho que 3. Naum diz assim: Deus é grande em misericórdia, mas ao culpado ele não tem por inocente. Quando somos declarados culpados diante de Deus? Quando os nossos olhos se abriram, mas por conta da nossa vã maneira de pensar, dos nossos desejos carnais e da nossa vontade de ter as rédeas e a direção da nossa vida nas próprias mãos, nos faz seguir segurando no pecado que amamos, porque nós o amamos. O pecado é como uma pessoa na minha e na sua vida, ele gera sentimentos. Sabia disso? O pecado gera sentimento em mim e em você. Então, por conta do pecado, os seus dados de informação no HD das emoções vão gerar muitas manifestações através do seu corpo, porque ele gera sentimentos. Vamos lá, vamos tentar entender um pouquinho do que Jesus está vivendo e o que esse cego de João capítulo 9 nos ensina. Quando você olha para o capítulo 8, você vai ver que, eu li aqui no texto, diz que expulsaram esse cego de dentro do templo, né? No capítulo 8 você vai ver que Jesus está dentro do templo também. E Jesus está conversando e falando a respeito, no capítulo 8 ele vem falando uma série de coisas. Ele vem falando que ele é o caminho, a verdade, não, ele vem falando que conhecereis a verdade vos libertará, se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele vai falando uma série de coisas em João 8. E em João 8 ele começa a declarar algumas coisas a respeito de si, e os religiosos do templo, os fariseus, aqueles que se diziam mestres da lei, entendem que as afirmações de Jesus publicamente eram afirmações maiores do que o pai Abraão havia afirmado. Então eles entram em colapso, os fariseus, porque os fariseus em João capítulo 8 começam a dizer o seguinte: porventura você é maior do que o nosso pai Abraão, que nós conhecemos? Jesus olha para eles e diz o seguinte: vocês não conhecem Abraão, porque se vocês conhecessem Abraão, vocês me reconheceriam, porque Abraão me reconheceu e se alegrou com o meu dia. Jesus já dá coloca os fariseus religiosos no lugar deles. Uma vez que Jesus diz isso, eles ficam assim, endemoniados dentro do templo. Endemoniados, irmãos. A Bíblia diz, então, João 8, no finalzinho do capítulo de João 8, você vai ver, diz que os religiosos dentro do templo e os fariseus pegam pedras nas mãos para apedrejar Jesus dentro do templo. A Bíblia diz que Jesus se esconde e, escondido, ele sai e foge do templo. Sabe, amados, a igreja é um dos únicos lugares que consegue colocar Jesus para fora. Igreja. Porque quem está lá fora não consegue colocar Jesus para fora, precisa convidar ele para dentro. A igreja é a única instituição na terra que tem Jesus dentro, mas consegue colocar ele para fora. Que consciência nós precisamos ter do verdadeiro evangelho, amados? O verdadeiro evangelho é algo que eu e você precisamos de fato mergulhar nele com uma consciência de que importa que ele cresça e a gente diminua, e que tudo aquilo que ele está dizendo que é, não adianta eu arrumar meios, formas e maneiras de dizer que é o contrário, porque não é. Porque nós conseguimos, por conta da nossa mente religiosa, do nosso farisaísmo, colocarmos Jesus fora. Apocalipse nos ensina, quando Deus fala às 7 igrejas da Ásia, Deus fala com uma das igrejas dizendo o seguinte, Apocalipse capítulo 3, verso 20: eis que estou à porta e bato. Jesus está falando, olha, eu estou na porta da igreja para o lado de fora. Será que vocês podem me permitir entrar na minha casa? É possível vocês abrirem a porta da minha casa para que eu entre?
A igreja tem esse... Nós precisamos, amados, tomar decisões assim, cirúrgicas na nossa vida nos dias de hoje. Jesus está voltando, quantos creem nisso? Não há a quantidade de tempo que você acredita que há. Nós não sabemos o dia, amados. Recentemente eu estava assistindo uns stories, estava vendo uns shorts, estava passando lá, sabe quando você está, não tem muito o que fazer, você vai vendo algumas coisas. Aí vi um pastor ministrando, parei, falei, vou ver a mensagem, vou ver o que esse cara está falando e tal. E aí ele está ministrando, um senhor mais ou menos, aparentemente, não fala lá porque era só um stories, aparentemente de uns 55 anos, ele está ministrando, igreja lotada, ele cai de costa para trás, duro, que nem um pau, assim, tum. A igreja fica atônita, todo mundo corre nele, Deus o recolheu, pregando. Você não sabe quanto tempo você tem, eu não sei quanto tempo eu tenho. Nós precisamos entender que a consciência da igreja é deixar de colocar Jesus para fora. E que os problemas que nos alcançam, uma vez que os nossos olhos são abertos, são problemas que Deus agora nos coloca numa condição e processo de santificação, purificação e transformação. Porque a Bíblia diz que Deus irá buscar na terra, quando Ele voltar, Jesus, uma igreja santa, pura e imaculada. Como Jesus pode santificar a sua noiva, como Jesus pode limpar a sua noiva, como Jesus pode adornar a sua noiva, se não for por meio dos problemas e das crises que nós enfrentamos, das decisões que tomamos em relação à santificação que nos cabe e nos compete. É a maneira como Deus está trabalhando com o seu povo, com a igreja. É o que Deus está fazendo na sua vida individual e ao mesmo tempo no seu coletivo. Porque tudo que alcança você, alcança e respinga sobre a vida daqueles que estão à sua volta. Toda família tem um esteio. Toda família tem. Às vezes é o homem é o esteio da casa, às vezes é a mulher. Mesmo sendo casados, às vezes tem o homem e a mulher, às vezes a mulher é o esteio da casa. Você já viu como a coisa fica desarrumada em casa quando uma mulher fica doente, queridos? Quando o homem fica doente, a vida segue. Os filhos entram, falam bom dia, boa tarde, saem, nem percebe que tem alguém enfermo em casa. Mas você viu quando a mulher para? Os filhos entram e falam assim, pai, está um caos. Então toda família tem um esteio, às vezes é o homem. Porque tem mulher também que, às vezes, né? O esteio da casa, queridos, todas as vezes que ele é abalado, ele prejudica todos à sua volta. Na igreja nós precisamos entender o seguinte: até quando nós vamos ficar insistindo em abalar o esteio que é Cristo? Que isto é o fundamento de todas as coisas. E nós todos os dias estamos tentando abalar Jesus com as nossas atitudes, com as nossas reações, com as nossas ações. Nós vamos ficar até quando, amados? A Bíblia diz assim, Deus falando a respeito de si: a mim ninguém vai provar, a mim ninguém vai... Nós tentamos todo momento tentar a Deus ninguém tenta, queridos, mas nós insistimos nisso, com as nossas ações, com os nossos posicionamentos, com as nossas conversas, com os nossos bastidores. Eu falava com o irmão ontem a respeito de algumas questões a respeito da igreja, e tem uma coisa que é bíblica, né? Tem um texto bíblico que diz assim, olha, 7 pecados Deus odeia, mas um Deus abomina, que é causar discórdia entre os irmãos. Já pensou? Deus odeia 7 pecados, mas um ele abomina. Me parece que a abominação aos olhos de Deus é mais do que o ódio. Porque a abominação é algo que de fato você não consegue carregar, porque quando você abomina você tem que expurgar. O ódio ainda você consegue carregá-lo, mas se é algo que você abomina, você tem que expurgá-lo. Não dá para carregar. E Deus está dizendo, cuidado com você que causa dissensão entre pessoas, porque assim o fazendo, eu abomino. E por que nós fazemos isso, amados? Porque quando nós agora tivemos os nossos olhos abertos, nós passamos a enxergar coisas das quais denuncia o nosso homem caído. E por conta dessa denúncia, pessoas imaturas vão apontar as denúncias.
vão colocar os dedos nas nossas feridas, não vão ter sabedoria para lidar conosco. Então o contexto desse cego lá em João capítulo 8, porque nós estamos lendo 9 aqui do 34 em diante, você vai ver que esse homem, ele era cego de nascença, ele já é um homem agora. Jesus encontra-se com esse homem, Jesus está no templo. Quando encontra com esse homem, Jesus cospe no chão, faz uma massinha, coloca nos olhos desse homem. A Bíblia diz que Jesus colocou esse barro, essa massinha nos olhos desse homem e falou para esse homem: vai se lavar no tanque de Siloé. Quando você se lavar, você vai voltar enxergando. Esse homem sai, vai lá, lava o rosto. Quando ele lava o rosto, amados, ele enxerga imediatamente, ato contínuo. Só que quando ele enxerga e abre os olhos, tudo que nós desejamos quando Deus abre os nossos olhos é vermos Jesus, não é? Quando ele abre os olhos, porque ele foi se lavar, Jesus não está mais ali. Ou seja, esse homem foi curado, ele nem sabe direito quem é Jesus, qual é a sua fisionomia, como Jesus é, se ele é alto, se ele é baixo, se ele é forte, se ele é branco, se ele é preto. Ele só sabe que ele foi curado. Quando esse homem volta para dentro do templo, porque ele volta para dentro do templo para testemunhar o que está acontecendo, era um sábado. Os religiosos da época ficam indignados por Jesus ter curado um homem no sábado, porque a lei antiga em Moisés diz que não poderia curar no sábado. E Jesus é o Senhor do sábado, quantos sabem disso? Ele é o Senhor da segunda, da terça, do domingo, Ele é o Senhor de tudo, de todos. Quando esse homem volta, esse homem começa a ser pressionado, em primeiro lugar, a caminho do templo pelos seus vizinhos. Você vai ver no texto, se você ler todo o capítulo 9 de João, você vai perceber que os vizinhos desse homem começam a importuná-lo e dizer para ele assim: você não é aquele cego que ficava mendigando na rua? Ele falou: sou. Ele falou: mas você está enxergando? Ele falou: tô. Mas como é que você está enxergando? Jesus me curou. Quem que é Jesus? Ele: não sei. Eu sei que ele fez um barro, colocou nos meus olhos e me curou. Aí ele falou assim: mas como assim ele te curou? Você tem certeza que você é aquele cego? Ele falou: tenho certeza, eu sou o cego. Então primeiro problema que esse homem enfrenta são com seus vizinhos. Aí ele chega no templo. Por que ele chega no templo? A Bíblia diz que os vizinhos não conseguiram aceitar a cura de Jesus na vida dele, leva ele para o templo de volta. Então ele chega no templo. Chegou no templo, os fariseus falaram assim: quem te curou? Ele falou: eu não o conheço. Ele se declarou Jesus. Como é que foi isso? Explicou tudo de novo. E o cara está ficando bravo já, né? Os vizinhos já pegaram ele. Agora os fariseus estão pegando ele. Aí os fariseus disseram: não é possível. Não pode. Você é mesmo aquele rapaz cego? Ele falou: sou. Aí a Bíblia diz que os judeus, amados, ou seja, o seu povo, chega nele e fala assim: a gente não acredita que você era cego. Você viveu todos esses anos dessa forma só para ter um momento de glória agora na sua vida, porque você conseguiu nos enganar durante tantos anos, só para ser agora a figurinha carimbada no nosso meio. Você não era cego. Ele falou: eu era. Ele falou: não é possível. Ele falou: eu era. Os fariseus disseram o seguinte: olha, vamos fazer o seguinte, chama os pais dele. Agora ele está com problema com os vizinhos, está com problema com os fariseus, está com problema com os judeus que são o seu povo. Agora chamaram os pais. Chamou os pais, os fariseus perguntaram para os pais: esse rapaz aí é o seu filho? Aquele que era cego? A mãe e o pai olhou e falou: está enxergando, filho? Estou enxergando, pai. Ele falou: é nosso filho mesmo. Aí ele falou assim: mas como é que ele foi curado? Aí os pais já saíram fora, falou: não sei, não sou dessa congregação, sou de outra comunidade, nem vi aí a hora que ele estava no culto. Saíram fora. Está com problema com os pais não o assumiram, não assumiram a sua cura. Então agora ele está com outro problema, está com problema com os pais. Sabe qual que é a realidade do cristianismo nas nossas vidas, igreja? Todas as vezes que Jesus abrir os seus olhos, você vai arrumar problemas à sua volta. A pergunta que eu faço todos os dias para mim e para você é se nós desejamos ter os olhos abertos. Você deseja ser curado da sua cegueira? Saiba que você vai ter problemas quando Jesus abrir os seus olhos. Sabe por que você vai ter problema? Porque Ele vai te mostrar coisas que você às vezes não desejaria ver. Porque o benefício de enxergarmos, amado, também traz consigo as responsabilidades do que vemos.
E quando Deus abre os nossos olhos espirituais, nós temos acesso a coisas que nós não tínhamos. Dá um exemplo, pastor. Lógico. Por que não? Às vezes você está conversando com pessoas, amados. As pessoas estão contando uma história para você completamente sem pé e sem cabeça. E aí Deus abre os seus olhos. E Deus fala para você, está mentindo. Está mentindo. E Deus começa então a abrir os seus olhos. E começa a mostrar para você. E Deus te dá uma palavra. E Deus te direciona. E Deus começa a dizer para você o que está acontecendo de fato, de verdade, porque os seus olhos foram abertos. Porque quando você tem os olhos abertos em Cristo Jesus, amados, você vai passar a ver coisas que você não desejava ver muitas vezes. Porque todas as vezes que você participa ou passa a enxergar algumas coisas, aquilo passa a fazer parte da sua vida. Você não precisaria estar envolvido naquela confusão, mas agora você está. Eu poderia estar caminhando, querido. Sabe quantas confusões eu entro todos os dias? Por conta dos meus olhos terem sido abertos? Sabe quantas confusões você entra todos os dias por conta dos seus olhos serem abertos? Só que às vezes nós nos assustamos com aquilo que nós passamos a enxergar, e as responsabilidades daquilo que enxergamos às vezes é um peso muito grande para a gente. Então a gente decide, olha, eu não quero ver mais nada, Jesus, estou cansado, estou cansada, não quero ver mais nada, cada um cuida da sua vida, deixa eu quieto, Senhor, eu preciso de paz. Mas a Bíblia nos ensina, amados, que Jesus não fez isso. Jesus cura aquele homem, ele vai se lavar. O homem está cheio de problemas agora. E apesar de todos os problemas que aquele homem está, Jesus agora tem um novo encontro com ele. E eu quero falar com você um pouquinho sobre esse novo encontro. Você sabe por quê, amados? Para que você tenha novos encontros com Jesus, e eles se fazem necessário, para que você possa ver coisas que você ainda não viu em Deus. Por isso são necessários os novos encontros seu com Jesus. E o encontro novo de Jesus com esse homem é o seguinte: depois que esse homem sai do templo, Jesus já havia fugido do templo, porque iam apedrejar Jesus. Jesus encontra com ele fora do templo agora. Jesus faz perguntas a esse homem. Então o que acontece? Todo novo encontro vai fazer com que eu e você tenha que sair do lugar religioso em que nós estamos. Existe uma posição religiosa em nós. E você precisa sair dessa posição de religião se você quer reencontrar com Jesus para vê-lo de maneira nítida e clara. Se eu e você não decidirmos sair dessa posição de religião, amados, nós jamais veremos aquilo que Deus deseja nos mostrar. Aquele homem foi expulso do templo como Jesus foi expulso do templo. Jesus teve que sair e ele teve que sair. Então, uma vez que ambos saíram fora desse contexto religioso que nós carregamos, porque nós carregamos um contexto religioso. Fora do contexto religioso, Jesus se apresentou de fato e de verdade. Jesus pode se apresentar para você dentro da igreja? Ele pode, desde que você não esteja na religião presa. Porque se você e eu estivermos dentro da igreja, na religião, presos, amados, nós não vamos ver nada mais, nada menos do que aquilo que a lei nos determina. Porque a religião, assim, ela sempre vai estabelecer regras sobre mim e sobre você. Ela nunca vai abrir os seus olhos ao ponto de você poder caminhar livremente sem que outros precisem continuar sendo uma muleta para você. Há quantos anos você está com Cristo? Quantas muletas você ainda usa ao longo de tantos anos caminhando com Cristo? Por que essas muletas são necessárias? Sabe por que elas são necessárias? Porque embora nós estamos dentro da igreja muitas vezes, não estamos em Cristo. Não estamos em Cristo. Porque nós não compreendemos Cristo como Ele é de fato, de verdade. Nós achamos que Cristo na verdade é um bálsamo, um refrigério, e Ele o é. Nós achamos que Cristo é simplesmente a cura, e Ele o é. Deixa eu dizer para você, quando Jesus se apresenta a primeira vez para esse homem dentro da religião, porque esse homem estava dentro da religião, quando Jesus se apresenta para ele, sabe o que Jesus é para ele? É um curandeiro. Por que Jesus é um curandeiro? Porque Jesus cospe no chão, faz uma massinha, coloca nos seus olhos e sai da presença dele e fala para ele, vai se lavar, e quando você se lavar você vai enxergar ser curado. Ele foi se lavar e foi curado. Se ele foi curado, logo o que ele carrega a respeito de Jesus, olha, eu encontrei um homem que me curou, ele é um curandeiro. Só que Jesus volta.
E Jesus pergunta para ele: olha, você conhece o Filho do Homem? Aí ele faz uma pergunta: quem seria o Filho do Homem para que eu o conhecesse, Senhor? Ele falou: esse que vos fala. Sabe, amados, os nossos primeiros encontros com Jesus podem trazer para nós um Jesus só de solução de problemas. Um Jesus que cura, um Jesus que melhora o meu casamento, um Jesus que liberta os meus pais, um Jesus que liberta os meus filhos, um Jesus que melhora a minha vida profissional, um Jesus que me estabelece no ministério, um Jesus... Ei, nós estamos longe de entender quem é Jesus. Se você está caminhando com Jesus dentro da comunidade, se você está caminhando com Jesus dentro da igreja, nessa perspectiva de que Jesus são só amuletos para você, que eles são só a resposta para orações das quais você busca, Jesus está longe de ser Senhor para você. Ele está longe de ser Senhor para mim. Jesus, amados, é muito mais do que um curandeiro. Só que quando Ele nos cura, e quando Ele tem um reencontro conosco, Ele deixa claro para nós: olha, os problemas que você vai enfrentar daqui para frente, porque eu abri os seus olhos, tem a ver com o discipulado sobre aquilo que eu estou trazendo na sua vida. E Jesus nunca se ocultou disso, querido. Jesus nunca se escondeu diante dos seus discípulos. Ele sempre disse para os seus discípulos isso: aquele que me ama deve negar-se a si mesmo. Aquele que me ama deve tomar a sua cruz a cada dia. E se você deseja isso, você deve me seguir. Jesus nunca escondeu isso de nós, amados. Só que nós estamos dentro da igreja nos nossos dias, dizemos que largamos tudo por Deus, quando na verdade não largamos nada. Será que você deixou tudo por Jesus mesmo? Ou isso é só um chavão? É só uma palavra de efeito? Será que eu larguei tudo mesmo por Jesus? É só uma palavra de efeito? O que é largar tudo? Qual a conotação, qual que é a tradução da palavra tudo para você? O que significa tudo para você? O que significa tudo para mim? Nós dizemos que largamos tudo, amados. Essa é a nossa expressão nossa: desde que eu estou com Jesus, larguei tudo por Ele. Jesus está dizendo que existe uma revelação continuada na minha e na sua vida, que quando essa revelação acontece conosco, quando ela nos alcança, nós precisamos ter uma posição. Existem coisas que Deus só vai fazer na sua vida e na minha vida se nós sairmos da religião. Se nós não deixarmos e não abandonarmos a religião, nós vamos passar todo o resto da nossa vida frequentando uma igreja, lidando e relacionando-se bem com os irmãos de uma comunidade, mas naquele grande dia, amados, Deus vai olhar para você e vai falar: apartai-vos de mim, porque você praticou a iniquidade. Mesmo tendo a revelação, você desejou e quis seguir nela, você quis seguir no pecado, você quis seguir no erro. Sabe, amados, eu sei que é uma palavra não tão gostosa de ser ouvida nos nossos dias. Aliás, as igrejas que não pregam palavras assim estão abarrotadas de pessoas, não há mais cadeira para ser sentadas e ocupadas, porque falam só sobre prosperidade, só sobre o carro que você vai ter, a casa que você vai ter, o matrimônio que você vai ter, o emprego que você vai ter, o império que você vai ter. Essas igrejas estão lotadas de pessoas, mas existe um remanescente, a Bíblia diz, de homens e mulheres que decidiram se dobrar à sua palavra, e tudo que eles desejam na vida é que Deus seja glorificado através da vida deles. E nós somos esse povo. Nós somos um povo, amados, que nós somos levantados e fomos levantados para ser diferença, sal e terra, sal e luz na terra. O sal e a luz têm propósito muito bem definidos. Deus está fazendo, precisamos deixar a religião, porque quando deixamos a religião, nós passamos a ensinar e transmitir aquilo que Deus tem, não aquilo que nós temos. Sabe que existe uma diferença entre você ensinar e transmitir aquilo que você tem de conhecimento e aquilo que Deus passa por você. Você sabe que tem diferença sobre isso, né, irmãos? Você pode falar 2, 3, 4 horas de Jesus para uma pessoa, você pode usar muitos textos bíblicos e não conseguir transmitir poder e libertação sobre a vida de uma pessoa. Mas quando Deus te usa como um canal, não são as muitas palavras, é a graça que flui. E isso só tem quem nasceu de novo e quem entendeu que os seus olhos foram abertos.
A cada encontro, novas revelações. Tu és quem para que eu creia? Eu sou o Filho do homem. Igreja, nós precisamos entender o seguinte nos nossos dias: quando Deus decidiu salvar a humanidade, Deus não pegou os seres humanos e levou eles ao céu. Deus trouxe o céu à terra. A Bíblia diz que ele habitava com o Pai, então ele deixa a sua glória e em forma humana, encarnado, ele vem e habita entre nós. Jesus foi enviado, amados, para que eu e você pudéssemos ser alcançados. A questão é o seguinte: quando Jesus nos alcança, nós precisamos entender a ordem daquilo que Deus está fazendo. Deus é um Deus de ordens, Deus é um Deus de princípios. Nós estamos caminhando com aquilo que veio do céu e queremos colocar a condição da terra naquilo que é do céu. Você nunca vai colocar a condição da terra naquilo que é do céu, queridos, porque essa é uma versão distorcida do diabo. Nós colocamos a versão do céu daqui, na terra, e não a versão da terra no céu. A Bíblia diz assim: olha, Pai, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Jesus está chamando o céu na terra. Ele está querendo dizer o seguinte: olha, existe um problema na terra. A terra, por conta do pecado, ela foi deturpada, ela foi distorcida, a terra foi manchada, o pecado nos habita, nos corrompe. Mas nós precisamos trazer à existência aquilo que Deus nos deu, e Deus nos deu todas as suas revelações, amados. Não existe nada oculto a você, não existe nada oculto a mim, não existe nada que eu e você não possamos acessar, não existe sumos sacerdotes, homens e mulheres santos dos santos, não existe. Todos nós somos, todos nós temos. A Bíblia diz em 2 Pedro 2,9 que todos nós somos reis e sacerdotes em Cristo Jesus. A mesma unção que está sobre a minha vida para orar por um enfermo está sobre a sua. A mesma declaração de fé que está sobre a minha boca está sobre a sua para expulsar um demônio. A mesma graça de cura, de cuidado, de compaixão que está sobre a minha vida está sobre a sua para com qualquer pessoa que você possa encontrá-la. Todos aqueles que Deus tem colocado nas suas mãos, a mesma graça que Ele coloca sobre as minhas está sobre você. O que nos diferencia, pastor? O que nos diferencia é quem nós somos no corpo. Porque a uns Deus colocou por mão, outros por pé, outros por braço, outros por perna. Nós temos funções diferentes no corpo, mas a graça sobre o corpo é a mesma. É a mesma, amados. Não existe nada em mim que você não tenha. Nada. Por isso não venha me dizer: pastor, eu não consigo, porque eu também não consigo. Não é fácil para você, não é fácil para mim, mas eu e você não importa, amados. Nós não somos, na verdade, o centro de tudo. Nós temos que entender o seguinte: não foi fácil para Ele. Nós vivemos dizendo que não é fácil para mim, não é fácil para você, não foi fácil para Ele. Que sofreu todas as coisas na carne, que pagou um alto preço, que deixou a sua glória, que subiu numa cruz, que foi maltratado, que foi rechaçado, que foi rejeitado, que foi cuspido, que foi humilhado. Não existe coisa pior, amados, do que você chegar num lugar que está todo mundo assim se deleitando, acabando com tudo, quebrando tudo, todo mundo felizão, e você chega, as pessoas ficam apáticas porque você chegou. Sabe por que elas ficam apáticas quando você chega? Não existe coisa mais difícil para nós, emocionalmente dizendo, do que lidar com isso. Sabe por que elas ficam apáticas? Porque a felicidade que estava envolvendo aquele momento em torno delas era tudo segundo a carne e o inferno. Mas como você é luz e você chega, e a Bíblia diz que as luzes e as trevas não podem ocupar o mesmo lugar, porque todas as vezes que você acender uma luz num lugar escuro, a escuridão vai embora. Quando você chega, você vê que a ambiência muda. E não é fácil andar nesse nível. Sabe por que não é fácil andar nesse nível? Porque muitas vezes você desejaria chegar e participar também da farra, da bagunça, do todo. Mas não é para isso que Deus nos levantou, porque se nós nascemos de novo, e se nós somos sal e luz, quando nós chegamos tudo muda. Porque não existe um lugar que Jesus esteve que Ele não transformou. Não existe um canto, um centímetro quadrado dessa terra que Jesus pisou que Ele não curou, que Ele não sarou, que Ele não ensinou, que Ele não ministrou, que Ele não libertou. Não existe, amados.
Mas às vezes nós chegamos em alguns lugares e logo você vê que a ambiência muda. Sabe por que muda? Porque as pessoas têm a consciência de que o que elas estão fazendo é impróprio para uma pessoa como você. E graças a Deus por isso. Mas não é um caminho fácil de se percorrer. Porque a gente também queria em todo momento só dar risada, brincar, pular, correr. Mas a criança, ela precisa aprender o seguinte: mãe, quero brincar, quero jogar videogame. Sim, filho, depois das tarefas. Você fez as tarefas de casa? Quem tem filhos? Não é assim? Se já está na escola, você sabe. O filho, a filha chega e quer, você fala, e as tarefas? Já fez as tarefas? Depois da tarefa você brinca. A gente quer brincar o tempo todo. Mas existem tarefas, amados, das quais o Espírito Santo espera de mim e de você, que nós possamos cumprir aquilo que Ele tem projetado na nossa vida. Eu finalizo com você, dizendo para você o seguinte: não pare nos problemas. Se Jesus abriu seus olhos, não pare nos problemas. Amados, é um grande problema quando você é rejeitado em algum lugar, como Jesus foi rejeitado dentro do templo, como Jesus foi rejeitado por pessoas e nos lugares que Ele esteve por conta da religião. É um grande problema quando você é rejeitado. Mas não pare nos problemas uma vez que seus olhos foram abertos. Às vezes nós paramos nos problemas porque os nossos olhos foram abertos, e os seus olhos foram abertos para que você siga. É para isso que Ele abriu os seus olhos, para que você saiba para onde você está indo, para que você não trombe nas paredes e nem pare nos obstáculos. Muitos obstáculos nós encontramos na caminhada cristã, mas são os nossos olhos abertos que nos faz prevalecer sobre eles. Então, se Jesus abriu os seus olhos, não pare nos problemas. Jesus nunca parou nos problemas, amados. As pessoas com quem Ele tocava, com quem Ele ministrava, as pessoas com quem Ele curava, Ele nunca parou nesses problemas. Mas sabe uma coisa linda em Jesus, amados? Os problemas existiam na vida dessas pessoas, mas Ele as libertava e seguia. Jesus não parava no problema dessas pessoas. Isso me indica e me ensina que cada um tem a sua cota à parte de cruz para carregar. Jesus, Ele tocava as pessoas, mas não carregava o peso delas em todo o tempo. Jesus as ensinava que existe um caminho melhor e que poderia tornar o peso dela mais leve. Mateus 11:28, eu acho, se não me falha a memória. Vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde. Tomai sobre vocês o meu fardo que é suave e o meu jugo que é leve. Ou o inverso, meu fardo que é suave e meu jugo que é leve. Não lembro a ordem. Mas eu quero dizer para você, Jesus está dizendo: eu passei pela sua vida, eu te curei, eu abri os seus olhos. Você está carregando um grande peso, eu não vou carregar ele para você, mas eu quero te dar um caminho. É possível você carregar ele de maneira mais leve, porque o meu fardo é suave e o meu jugo é leve. É possível, queridos, nós cumprirmos a vontade de Deus sem carregarmos pesos adicionais. Nós só precisamos não parar nos problemas. Jesus não parou nos problemas, aquele cego não parou nos problemas. O cego estava com problema com o vizinho, estava com problema com a mãe, com o pai, estava com problema com a religião, estava com problema com o seu povo, e ele não parou. Sabe por que ele não parou? Porque ele entendeu que uma vez liberto, agora ele se torna um canal. Quantos estão entendendo isso? Queria chamar o Ministério de Música, nós estamos encerrando. A questão é que quando você não para nos problemas, você segue por conta da cura que você recebeu. Estou terminando, tá? Foca aqui. A questão é que quando você não para nos problemas, você segue através da cura que você recebeu. E quando você segue através da cura que você recebeu, você vai se assemelhar a Jesus. E Jesus não tinha uma boa fama para a sociedade do seu período, quantos sabem disso? Sabe como Jesus era reconhecido diante da religião e diante das pessoas que não tinham contato e intimidade com Ele? Amigo de pecadores. Ele come com os pecadores, ele conversa com prostitutas. Ele cura no sábado. Ele coloca a mão sobre aquilo que é impuro e não se purifica. Jesus era conhecido, amados, e ele tinha uma fama de amigo de pecadores. Você está disposto a ter a fama que Deus quer que você tenha? Está disposta?
às vezes é chato. Não é assim que a sua família fala, quando você está em alguns lugares com elas? Nossa, você é chato, hein, meu? Pô, a gente não pode nada. Não, vocês podem tudo. Eu também posso tudo, mas nem tudo me convém. Conversava outro momento, eu conversava com um rapaz em condição de drogas e ele me fez algumas perguntas sobre a comunidade. E aí ele falou: pastor, lá na comunidade é que eu tenho uma dificuldade, pastor. Eu, assim, o vaso tem fissura, né, pastor? Falou pra mim. Então tem umas trincas assim, às vezes. Lá pode ficar com as meninas? Eu falei: pode. Ele falou: é? E tem menina bonita lá? Eu falei: é o que tem. Ele falou: mas é muito assim, pastor, negócio de ir? Eu falei: não, rapaz, bênção. Ele falou: lá pode fumar, pastor? Eu falei: pode. Ele falou: até um... Eu falei: até. Ele falou: eita. Ele falou: é por isso que a sua igreja é nova, né, pastor? Ele falou pra mim: por isso vocês estão começando, é com outra visão, né? Com outra... Eu falei: não é com outra visão, é com a mesma. Mas segue. Ele falou: e beber, pode? Eu falei: pode. Ele falou: rapaz, essa é a igreja certa. Ele falou: acho que eu vou fazer uma visita lá, pastor. Eu falei: vai lá. Ele falou: mas o senhor... E os pessoal lá? Eu falei: lá o quê? O que é isso assim? Tô querendo entender, né? Tô falando Libras agora. Ele falou: não, mas lá pode mesmo? Eu falei: pode. Ele falou: então os 6 lá? Eu falei: não, os 6 não, irmão. Lá pode, mas a gente não faz. Ele falou: eu falei: porque nós nascemos de novo. E quem nasce de novo entende o seguinte: eu tudo posso naquele que me fortalece. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Então aqui é assim, queridos. Comunidade de Amor e Graça, lugar para todos, mas não lugar para tudo. Aqui não é lugar para tudo. Eu convido você a repensar a sua vida. E eu prefiro ser um pastor, amados, eu falo isso, parece que é contra a maré mesmo dos nossos dias, desse evangelho que tem sido pregado de maneira diluída aí fora. Eu prefiro, queridos, embora o nosso sonho é que a igreja cresça de maneira assim, exponencial, eu prefiro pregar para 5 pessoas aqui, 3, mas que sejam comprometidas com Cristo, do que você sair daqui todo culto e voltar para essa carniça desse pecado que está acabando com a sua vida, porque você o ama, porque você acha que Jesus é bom, que Jesus no Novo Testamento ele se converteu. Jesus se converteu. Deus era ruim no Antigo Testamento, você viu? Mas Jesus se converteu, ficou bonzinho, bonzinho uma ova. Jesus vai te... Você não tem noção do que Jesus vai fazer com o pecado, queridos. E se você estiver segurando nele, você não vai escapar. João Batista disse, foi no Novo Testamento mesmo, não foi no Antigo não. Víbora, você é uma víbora, sua cobra. É isso que João Batista está dizendo. Você está achando que Deus não está enxergando o que você está fazendo ao sair da casa do Pai? Você acha que porque você lida com os seus problemas da maneira que você acha que tem que lidar, Deus deixou de ser santo? Ah, nós somos salvos, pastor. Somos salvos. A salvação não te custou nada, mas o reino te custa tudo. Há um versículo em João, queridos, que diz que o reino de Deus... Versículo, hein? Se alguém achar, eu não lembro o texto, mas está em João. Digita no Google lá que ele te ajuda. O reino de Deus é conquistado pela força. Se Jesus me salvou, amados, eu estou no reino, por que eu preciso conquistá-lo pela força? Para que força, pastor? Porque eu quero dizer para você, não é bolinho não deixar o pecado, queridos. Dá uma olhada no material, ó. Gachonix do jeito que eu sou. Com certeza, se eu não tivesse aqui em Deus, eu estaria sendo assediado. Porque tem gente pior do que eu e tem 2, 3. Então não é fácil, queridos, mas eu estou na força do evangelho, do reino, dizendo para o pecado para trás de mim, arreda-te, Satanás. Porque para uma mulher Deus me criou e para ela que eu vivo.
Acha que é fácil resistir o sexo antes do casamento, irmão? Não é não. Mas quando Jesus me encontrou e eu compreendi as suas verdades, eu e a Giovana fizemos uma aliança, ficamos 8 meses sem se tocar. E por 8 meses não tocamos um no outro até que o casamento chegou. Nos arrependemos da obra morta que nós estávamos vivendo e lançamos ela fora. Jesus abriu os nossos olhos, igreja. Nós somos um povo a quem Deus libertou. Somos salvos e remidos e lavados pelo seu sangue. Somos levantados como uma geração santa. E nós vamos expressar a glória dele lá fora. Mas você precisa entender. Abandona o que está te matando. Porque naquele grande dia ele vai dizer: quantas vezes eu fiz o Anderson gritar com você lá. Porque eu grito, você está vendo, né? Desculpa, tá? Acho que eu fico meio emotivo em ver que você está indo para o inferno e não se arrepende. É muito difícil para mim, queridos. Quem caminha perto de mim sabe disso. Eu choro por pessoas, porque é para isso que Deus me levantou. E eu sei que você está indo para o inferno, porque o seu caminho é de morte, mas você não se arrepende. É muito difícil para mim, irmãos. Sabe por quê? Porque como pastor, nosso desejo é que você de fato se alinhasse. Esse é o meu desejo. Porque Jesus desejou isso. Ele falou: Senhor, eu não quero que ninguém se perca. Aqueles que o Senhor me mandou nas mãos, nem eu vou lançar fora. Eu não quero, eu não desejo que nenhum se perca. Mas você insiste na perdição. Para com isso. Muda de vida. Ontem eu dei um conselho por irmão. Ele está aqui no salão, então eu vou preservar a identidade e a integridade dele. Mas onde eu dei um conselho por irmão? Falei para ele assim, você quer ajudar seu líder de célula, filho? Ele falou: eu quero, pastor, porque a gente estava conversando uns negócios sobre administração e liderança. Eu falei: faça o seguinte, todas as vezes que você estiver na célula, que surgir um tipo de discussão que é dissensão, que traz discórdia, que traz qualquer tipo de falar do outro, você sempre se posicione assim, fala: irmãos, eu não quero opinar sobre esse assunto, porque teologicamente eu não sei muito sobre ele. Então, como eu não consigo defender teologicamente esse assunto que nós estamos entrando agora, eu prefiro me abster. A gente poderia conversar de outra coisa? Acabou. Porque nós ficamos emitindo a nossa opinião. Eu acho que o líder errou mesmo, porque assim, você viu lá o que o líder fez? Eu acho que fulano, eu acho que ciclano, eu acho que beltrano. Você não acha nada, irmão. Você tem condições teológicas de defender o assunto? Você fala. Se você não tem, se abstém. Fala: não vou falar, não domino. Queria que vocês colocassem em pé. E desejo muito que nós possamos ir para o céu juntos. Obrigado pelo seu amém encorajador. Desejo muito que nós subamos para o céu junto. Amém. Deus trouxe você aqui. Sabe o que é pior de tudo, queridos? Ou melhor, eu acho que é pior para mim, mas é bom para você. Não sei se o Murilo passa por isso, outros pregadores passam por isso. Mas enquanto a gente está aqui em cima ministrando, Deus vai mostrando alguns de vocês assim. Ele vai mostrando o pecado, inclusive, de alguns de vocês. A gente vai tendo discernimento de onde você está tropeçando. E aí a gente vai ministrando e vai sendo movido por isso. E aí a gente preparou um monte de coisa para falar, a gente não consegue falar o que preparou, porque daí a gente começa a dizer o que está vendo. Para mim é muito ruim ver isso. Porque se de fato eu não tiver maturidade para lidar com aquilo que Deus está nos entregando, depois eu fico com acepção em relação a você. Mas para você é muito bom, significa que Deus está preocupado com você. Então Ele começa a trazer uma palavra direcionada sobre a sua vida, dizendo para você: larga hoje, porque talvez você não tenha tempo amanhã. Quantos amém eu posso ouvir?